fantástica, porque o Gão aí tem festa. Aê! Ganhamos! Ganhamos! É raro, você sabe, né? Mas ganhamos! Ganhamos! Tá vendo? Mas ganhamos. É nóis, ganhamos. Isso aí, filhão. Vamos dar. Que é isso? Quer comemorar a vitória aqui? Você pensa no Galo até quando você ganha? Você pensa no Galo até quando você ganha, Zé? O pessoal acha que a rivalidade sou eu e o Fael. A rivalidade é ele e o Samuel, velho. Vem cá, Galo. Você torceu pro Galo contra o CSA ontem, que eu sei. Você me falou que eu torcer pro Galo. Você falou que eu torcer pro Galo contra o CSA. Me dá um abraço, Samuelzinho. Larga o moleque, velho. Larga o moleque. Dá um abraço, Samuel. Gão, você confiava tanto que a sua tramela foi interessante. Você tá lembrando? Lembro. Então vamos ver de novo. Roda aí pra nós aí, vem cá, filhão. A neve derreteu, a piscininha secou. Piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor. É por isso que eu falo. São Paulo 1-0. Sei. No finzinho do jogo, vai dar esperança ainda. Larga de ser besta. E depois do jogo, já pode esquecer aquela faixa desde 1921 na primeira divisão. Tchau, tchau, Cruzeiro. 1-0? Conectou o time inteiro, ninguém lá. Ninguém joga bola. Ninguém joga nada. Ninguém joga nada. Fazer gol de pênalti, só. Aquela seleção acabou. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha só. Alisson. Essa eu quero ver se achar, viu, Breno? Desde 1921 na primeira divisão, a inveja atleticana e o ranço americano seguem o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro segue firme adiante. Cruzeiro 1-0 hoje no São Paulo é o suficiente para mim, pra gente começar a recuperar. Mas essa tramela agora eu vou acertar. Aleluia! Foi a última vitória do campeonato, seu Jair. Pela média que eles têm de vencer um jogo a cada 20 jogos. A cada 20, é. Então foi a última do campeonato. Melhor um jogo a cada 20 jogos do que um título a cada 50 anos. Essa eu não vou acertar. Falta quantas rodadas? Faltam 12 rodadas. 12 Foi a rodadas. última, então. Vocês daqui a pouco fazem essa conta, porque a gente vai pro intervalo para voltar já com muito mais para você. Fica aí com ele. Torcendo. Para cuidar de uma... Voltamos com Fael, Jair Bala e o Gão. Daqui a pouco vamos mostrar a tramela do Atlético e está aqui no Twitter o Flávio Rezende dizendo que é o Cruzeiro rumo ao Galo. O que quer dizer isso? É porque eles sempre quiseram se inspirar no Atlético. É isso? Eles sempre se inspiraram no Você Atlético. tá louco, mano, Sempre imagina. se inspiraram no Atlético em Minas Gerais. O Fael falou agora há pouco ali que é uma vitória Até a década de 60 era o América, depois o Cruzeiro passou a ter o rival como o Atlético. Sempre faz isso. esse... E agora está acabando o ciclo do Cruzeiro. o argumento dele é assim. Isso é o Atlético, o Cruzeiro rumo à colocação que hoje está o Atlético. O que o Não, Flávio lá de isso Arcos sim. quis dizer? Isso sim. É isso? Mas porque imagina invejar o Atlético, um título a cada 50 anos, você tá maluco. O Gão ganhou, Gão. Ganhamos. Venceu, o Gão. Ganhamos. Venceu. Mas quem tá preocupado Tem é ele, não. Eu já mudei de assunto. Você não chega no dia 4 nunca. Calma, seu Jair. Já está aliviado, o Gão. Não era para acontecer o que aconteceu, que a gente vai mostrar em detalhes daqui a pouquinho. Olha isso. Invasão do Mineirão. Não uma cabe. torcida organizada, desorganizada. Pelo menos essas dezenas que estão aí. Não é a torcida toda, mas são 34 que foram presos pela Polícia Militar por causa de invasão e agressão. O Gão não cabe isso, Gão. Perfeito trabalho da Polícia Militar, é isso mesmo, tem que reprimir, não se faz isso no estádio de futebol, você pode atropelar a família, você pode passar por cima de gente de bem lá, isso é um absurdo, não cabe isso no futebol. E ontem o Major Felipe esteve aqui com a gente e falou da possibilidade desses acontecimentos e a polícia está prontamente preparada para poder abordar esses marginais que fizeram isso no estádio. Daqui a pouquinho mais informações desse episódio lamentável, condenável, porque agora é o recado. Ele falou que ia perder pro CSA. Se o Elias jogar desse jeito, se não vai fazer isso aqui funcionar, aí sim perderia pro CSA. Eu só quero que. Depois falou que ia vencer pro CSA. Mas falei que na prática, a hora que a bola rolar, nós venceremos o CSA. E aí?
falou que não queria sofrer e no final ele falou que vai sofrer. Qual a obrigação dele? É mandar o fifi. Bicho, que é isso, velho? Ele tá nem aí, ó. Então. Porque ele tá indeciso e ele tá te deixando confuso. E gente indecisa com gente confusa não dá certo. 2-0 então. Eu concordo com 2-0, porque o Cruzeiro vai fazer a parte dele no campeonato. Nada a ver. Então 2-0 CSA. Porque torcer pro Atlético, meu amigo, nunca nessa vida. Nunca nessa vida. 2-0 CSA. 2-0 CSA. 2-0. Nós venceremos o CSA. E aí? Na hora do gol do Atlético ali, o gol do Luan, Vibrantinho, o Gão me ligaram emocionados, agradecendo pela vitória do Atlético. Infelizmente, depois, eu queria ter entregado esses 3 pontos para vocês aí, né? Mas não foi possível. Nunca, jamais torcerei para o Atlético. O Cruzeiro vai fazer a sua parte no campeonato. E aí, meu amigo, vamos alavancar na tabela. CSA que resolva a vida dele, o Atlético também, tô nem aí, velho. Daqui a pouquinho tem um show de gols no Campeonato Brasileiro. O VAR, como sempre, sendo protagonista, hein, seu Jair? Daqui a pouquinho a gente fala do América, do Cruzeiro, do Atlético, fica aí com ele. Dessa vez eu não posso reclamar de VAR, não. Vamos jogar bola! Para cuidar da minha família, faço questão. O atleticano no Twitter dizendo que o time do Atlético é mais feio que bater em mãe. Oh, meu Deus do Não, céu, né? bater em mãe no Natal ou no jantar Que gastando de graça. isso, pai? Teve pior a injustiça, de acordo com o novo técnico Wagner Mancini, para chegar até esse empate. Fala, Mancini. Eu saí do jogo lamentando o empate, porque nós tínhamos feito o segundo gol e logo em seguida a gente levou o gol de pênalti, duvidoso. No ponto Siqueira não teve nada de pênalti duvidoso, foi pênalti para o CSA realmente. Duvidoso o Wagner Mancini, mudando um pouco o meu roteiro aqui. Então, foram as suas substituições. Você tira o Marquinhos, que ainda tentava alguma coisa, permanece com o Vinícius em campo. E no segundo tempo, o Vinícius mostra todo o compromisso dele com os demais jogadores do elenco. Você errou na substituição ao tirar o de Santo para colocar o Ricardo Oliveira. Permaneceu com os 3 zagueiros, sim, 3 zagueiros em campo. Poderia ter tirado o Léo Silva, colocado esse time um pouco para frente. Te falta a coragem que falta ao diretor e ao presidente também. Enfim, errou nas 3 substituições ontem. Ô Vinícius, no Atlético tem um mal que tem acontecido, vou usar de exemplo o Casares contra o Grêmio, quando é expulso, coloca em xeque todo o trabalho feito do elenco e quando ele sai eu vou observando, ele passa pelo banco de reservas, ao invés de fazerem cara feia para ele, levar dedo na cara dele e falar assim, ou se eu sou sem compromisso, por causa de você que a gente não pode sair com a nossa família, é por pessoas como você aqui no elenco que a gente está em crise, que a gente não consegue fazer entrar mais grana nesse clube para colocar salário em dia, está faltando compromisso de pessoas como você. Aí o Casares já saindo, mas todo mundo batendo, alisando a carinha dele, cumprimentando. E quando o Vinícius coloca o trabalho de todo mundo em xeque, era hora de colocar o dedo, dar uma pressa nesse cara dentro do vestiário, para ver se ele passa a jogar bola e ter compromisso com o clube. E o terceiro, Fábio Santos. Já que você tem vergonha na cara, pede para sair do Atlético em janeiro, tem 2 anos que você não joga bola, em qualquer outro clube do Brasil você já não seria titular mais, mas já que o presidente e o diretor não tem competência para trazer um substituto, aliás, não vou usar a palavra competência não consegue, não tem conhecimento de futebol para trazer um substituto à altura, pede para sair do Atlético, 2 anos sem jogar bola aqui no clube, e Sérgio Sete Câmara, quando assumiu o clube, você queria contribuir com seu conhecimento sobre futebol, fazer um clube melhor do que o Daniel Nepomuceno vinha fazendo, e não era uma boa administração, o clube hoje é pior do que quando você pegou e seu trabalho é péssimo. Se você é atleticano, ama o clube, convoca eleições em janeiro, porque seu trabalho até agora vai levar a gente para a 2ª divisão. Que isso, gente? Toma um fôlego, toma uma aguinha. Calma. Tem mais? Não. O Pedro Henrique Santos está dizendo aqui que desse jeito vai ser rebaixado, porque ele não está aguentando ver os jogos do Atlético. Se não cair em 2019, o Sérgio Sete Câmara leva o Galo para a 2ª divisão em 2020. É uma meta que parece que ele traçou e está conseguindo cumprir a risca. Se não cair esse ano, cai no ano que vem, anota o que eu estou falando. Se não sair do Galo, Sérgio Sete Câmara e essa turma que não entende porcaria nenhuma de futebol. Daqui a pouco o Fael analisa mais com esse equilíbrio, com essa calma, o que está acontecendo com o Atlético. Está aqui o DJ Paul Crazy dizendo, dá férias pro Gão, deixa o menino dele na bancada. Mais divertido, né? Mais bonito, inclusive, né? Mas foi bom ontem, né, Gão? Foi Você gostou, foi legal, né? Olha Foi legal. só a alegria do cruzeirense.
tempo, a gente vai ver na lente do Zé Geraldo da Silva a reportagem do Vitor Moreira começando. Olha só a empolgação. Saudade, 3 pontos. Olha a empolgação, Hugão. Solta. Nossa Senhora, meu Deus do céu, Thiago Neves! Valeu, TN10! Você não me decepcionou! Foi decisivo! Fomos ganhar títulos e agora nunca vamos cair! Tá aí o gol do alívio do Cruzeiro. Thiago Neves, de cabeça! Como falei, é um alívio, né? É um alívio grande. Fazia tempo que eu não marcava, fazia tempo que o Cruzeiro também não ganhava. Então, como eu falei, quando você, em jogos assim, quando você sai na frente, tem grande chance para sair com a vitória. Então, acho que foi um momento de alívio muito grande. Felicidade total para todos os cruzeirenses. Eu explodi de emoção e só agradecer que aqui é Cruzeiro. Aqui não cai, não. Hoje não teve VAR. Graças a Deus, o alívio nosso de cruzeirense. Thiago Neves, que é um dos caras criticados, o Dedé, que foi criticado também. Os caras tá dando raça, cara, só que não tá dando nada certo, entendeu? Não tá dando nada certo, mas agora, parceiro, daqui pra frente é só vitória. Agora só falta 6. Mais tranquilidade também para os jogadores. A pressão era grande demais. Esse 1-0 contra o São Paulo também tirou um peso das costas dos atletas. Acho que sim, dá uma tranquilidade, mas não podemos parar. Ainda estamos lá embaixo na tabela e só, pra gente sair lá de baixo, como eu falei, batalhando do começo ao fim, é isso que o Cruzeiro vai fazer. Resultado que quebra um jejum de 8 jogos sem vencer no Brasileiro. Vitória também do agradecimento ao torcedor. Os jogadores que entraram jogando, jogadores que entraram no jogo, aos que ficaram no banco, que sofrem com a gente o tempo inteiro. Então é só agradecer, o pensamento é esse até o final. E agradecer, gente, agradecer ao torcedor que nos empurrou e vamos seguir juntos nessa caminhada aí para sair dessa situação complicada. E o torcedor teve mesmo papel fundamental nessa vitória. Após o final da partida, jogadores se reuniram no meio de campo e a torcida não arredou o pé do estádio, comemorando a 5ª vitória no Brasileiro. Hugão, belo espetáculo, há muito não se via essa alegria, né? Com razão da torcida. Leopoldo Siqueira, não há o que discutir em relação à torcida do Cruzeiro. É nos melhores, nos piores momentos. Nos momentos das conquistas mais incríveis do Cruzeiro e nos momentos em que passamos pelas horas mais atribuladas, a torcida estava lá, fez o seu papel, lotou o estádio, cantou. A torcida que não deixa esse time cair, a torcida que não abandona esse clube. A você, torcedor, meus parabéns. Ao time, o empenho foi legal. Já tem uma cornetadinha ainda para falar hoje, vou falar melhor no compacto, mas quero dar os parabéns ao Ederson, que deu essa declaração. Ederson, você é um leão, cara, você é um gigante. Você está vestindo essa camisa e está representando demais, demais. Quando a gente falava que a base precisava ser olhada na época do Mano Menezes, em outros tempos, eu estava me referindo a você, que muitas vezes nesse programa aqui eu falei, coloca o Ederson, coloca o Everton, dá oportunidade pro Popó, é a molecada que merece e merece chance mesmo. E falar em chance, olha como é que as coisas mudaram. No departamento de matemática da UFMG, os cálculos passaram a ser Chapecoense 98,3% de risco de queda, Avaí 95,8% e o Cruzeiro, que tinha o Gão 71,3%, está agora com 52,4%. Olha o que uma vitória não faz. E a tabela favoreceu bastante com outras vitórias, né? Times que brigam ali embaixo da tabela também tiveram alguns tropeços ali. Essa matemática, se Deus quiser, ela vai dar uma reduzida aí nesse percentual nesse final de semana e no outro também, se Deus quiser, Leopoldo Siqueira. Pois é, o Fortaleza aumentou 33%, o Botafogo aumentou um pouquinho para 12%, Fluminense 11% e o Atlético 7,1% de risco de rebaixamento, Fael. 7,1 diminuiu. 7,7, né? Tinha 7,7, mas eu gosto mais do 7,7, que mostra bem quem que é o responsável por isso tudo. Pois bem, e o Ivan Simão está aqui no Twitter dizendo o seguinte: se o Cruzeiro continuar jogando com essa vontade, não só vai sair da zona de rebaixamento, diz aqui o Ivan Simão, como vai garantir uma vaga na Sul-Americana. Uma coisa de cada vez, vamos com calma, vamos por parte, uma coisa de cada vez, tá? Vamos ser conscientes. Final de semana tem o Corinthians, vamos para cima do Corinthians, depois tem o Fortaleza, o Rogério Ceni vai vir com muita gana para ganhar do Cruzeiro, né? Então vamos por parte, um jogo de cada vez, depois a gente vai atingindo metas. Por enquanto,
Vamos sair da zona de rebaixamento. Por enquanto, essa é a nossa meta. Poxa, eles ganharam uma partidinha, estão na zona de rebaixamento, fazendo essa festa todinha. Quem te viu em Cruzeiro? Torcedor te passional, vê né, hoje, Xande? hein? Torcedor Pelo passional. amor de Deus, vocês estão assim. Agora, eu gosto de bola América. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Pois é. Despertador para acordar do sonho. Tá dormindo? Tá Não, sonhando? isso aí é o desfibrilador funcionando no coração do Fael que tá disparado. Então, para melhorar ainda mais a ciência aqui, o zerar, quem sabe, né, Hugão? Tem que enfrentar o Corinthians com a mesma gana e o Corinthians que empatou com o Goiás, a gente vai ver aqui. Foi lá no Serra Dourada. Quanto mais empate, melhor. Adoro quando tem empate na tabela, né? Quando os de baixo perdem. Aí eu acho ótimo. O Janderson faz 1-0 para o time paulista. E o Corinthians que vem desfalcado contra o Cruzeiro no final de semana, sem 3 titulares, graças a Deus. Isso. Treinador balançando no carro lá. Aí a virada do Goiás com o Leandro Garcia e o Gustavo vai fazer o gol do Corinthians aos 51 minutos. Vai rodando aí que a gente vai dar exatamente essa informação. O Corinthians não terá o casco, ficou bravo aí com o cara que estava retardando aí e tomou um amarelo. O Gil também está suspenso. O Manuel está suspenso, mas além disso está emprestado pelo Cruzeiro, então não enfrenta o Cruzeiro no próximo final de semana. O Rafael Moura revoltado com o pênalti. O Rafael Moura foi expulso também, revoltado com o pênalti. O que você achou, seu Jair? Foi pênalti, não? Ah, meio duvidoso. É. Pois bem, então o Corinthians recebe o Cruzeiro no Itaquerão, sábado, 19 horas, com, provavelmente, Walter, Fagner, Bruno Mendes, Marlon e Carlos, ou Avelar. Ralf, Pedrinho, Sornosa e Matheus Vital. Janderson e Gustavo. É pra vencer esse jogo ou não é, Hugão? É ir pra cima, mais uma vitória importante. Agora, Abel Braga, pelo amor de Deus, se a gente estiver apertando os caras, nada de meter 3 volantes não, velho. Ganhou de 1, vamos ganhar de 2, vamos de 3, vamos pra cima, brother. Vamos pra cima, porque ontem na hora que você colocou 3 volantes, meu coração quase... Daqui a pouco tem os melhores momentos e tem os piores momentos também, que é da torcida invadindo o Mineirão. Uma parte da torcida da Pavilhão. E Neguinho foi preso, né? Ou seja, lugar de quem invade e agride é... Cadeia, cadeia. Aí não é torcedor, é o quê, seu Jair? É bandido. Agora só que tem o seguinte, Leopoldo, só um minutinho. Por que sempre essa Pavilhão? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aqui, ó, o América, seu Jair, tá naquela máxima que é o seguinte. Tá indo bem? Tem que mexer ou não tem que mexer? Não tem que mexer, não. É disso que tá falando o Tigrão. Não é bom mexer em time que se ganha, não, né? Assim, lógico que tem um desgaste, a gente sempre avalia também a questão da estratégia, pode ter mudança sim, isso não é certeza absoluta. Mas também hoje a gente vê um time do América que pelo menos uns 9, 10 a gente sabe que vai jogar. Seu Jair, então tá certo o time que se ganha, né? O time que está ganhando não se mexe. Mas já que tem o seguinte, tem algumas peças aí que pode dar uma olhadinha. Mas tá bom, o time está bem, você está bem, o treinador, os jogadores, o nosso time está bem. Vamos caladinho, sem fazer alarme, porque esses caras secam, viu? Vamos quietinho, Esses quietinho. caras quem? Até porque com a quantidade de gente que Essa vocês colocam dupla na aqui, arquibancada é caladinho mesmo. Essa dupla aqui, ó. Com a quantidade de gente que vocês estão colocando na arquibancada, vai ser caladinho mesmo. Eu não quero torcida, não, eu quero pontos. Vocês têm torcida, não tem. Torcida, estão caindo. Você põe 70 mil lá, 70 mil calados. É preferível 3 mil. Jair Bala. 3 mil gritando do que 70 mil calados. Eu quero que é o melhor time 3 mil gritando do que 70 mil calados. Eu quero que o time do Fael caia no Campeonato Brasileiro se algum dia eu sequei o América aqui nessa bancada. Mas vocês vão cair. O time cruzeirense já está se acertando. Falta algumas coisas Falta alguma coisa. Tá, beleza. E a diretoria está se acertando. Você vai ver agora na tabelinha presidente do conselho, presidente do clube, né? Estiveram juntos mais uma vez, porque estão juntos nos bastidores. E a cara do Gão é essa aí, ó. Então nós vamos começar aqui ouvindo o presidente Wagner Pires de Sá sobre a rescisão de Sérgio Nonato e também de Itaí Machado. Já foram, não, a do Serginho um pouco antes, um pouco tempo atrás, acho que uns 2 a 3 meses, e o Itaíra agora saiu, ele mesmo concordou que precisava de dar
um descanso, ele estava sendo muito pressionado, né? Então, de uma certa forma, foi bom para ele e nós vamos seguir em frente. E já estou procurando equacionar, né? Já na segunda-feira pago um salário para eles, uma folha, e vou procurar equacionar outra até na semana que vem. Eu não estou dizendo que o jogador joga por dinheiro, não. O jogador joga quando tem confiança também. Perrella, nós nos damos bem já há cerca de, acho que 40 anos, mais de 40 anos. Talvez mais de 40 anos. Isso é uma jogada política, faz parte da política do futebol. Essas coisas é porque saiu para a empresa, mas normalmente a gente trata lá dentro e resolve lá dentro. Nós resolvemos, como eu falei, como uma grande família. Não existe nenhuma desavença entre um e outro. Politicamente, e isso é a beleza da democracia, é você eventualmente estar, não é, com um projeto, outra ala com outro projeto e haver uma disputa. Isso é até saudável. Momentaneamente, durante um prazo, o Perrella abraçou uma ala diferente da nossa. Hoje, não é, como uma família, nós juntamos e estamos juntos para vencermos essas dificuldades que nós estamos passando atualmente. O meu comprometimento com o Cruzeiro é só até o final do campeonato. Eu quero voltar a ser presidente do conselho, não é? Eu não quero mais ser dirigente. Se eu tivesse qualquer pretensão na minha vida, eu teria sido presidente de novo. E eu não quero isso para mim, né? Eu sei da dificuldade que é, mas eu estava num dilema. A minha família contra, dizendo que eu estava entrando num bug que estava despencando. Eu peguei um avião caindo, estou querendo entrar nele, mas eu não poderia. Eu acho que se acontecesse qualquer coisa de ruim com o Cruzeiro, se acontecer, e eu assim pensei, poxa, eu não fiz nada, eu ia me sentir muito mal, porque acima de tudo eu sou muito Cruzeiro. Vamos lá por partes, né? A respeito dos dois que o senhor citou aí, Wagner Pires de Sá, eu espero que realmente estejam afastados. Eu espero que realmente as demissões e o pedido de demissão estejam realmente concretizados, que não sejam acordões, tá? Eu espero mesmo. Agora, a culpa de tudo que acontece no Cruzeiro é do senhor presidente. É do senhor que fechou certos alinhamentos, dentro do que você acabou mesmo de falar, sobre política, sobre alinhamentos, é tudo culpa do senhor. Agora, especificamente ao Zezé Perrella. Que bom, Perrella. Que bom mesmo, que a sua atitude é apenas ajudar o Cruzeiro. Sabe por quê? Porque ontem, na hora que você foi lá pra beirada do camarote lá, os torcedores te aplaudiram e tal. Não tem que aplaudir não, gente. Tem que aplaudir não. Não está fazendo mais do que a obrigação e tardou em fazer isso. Porque eu vivo repetindo aqui no programa. Lá atrás, quando foram feitas aquelas denúncias, que apareceu toda a documentação, que nada do que foi declarado no Cruzeiro como resposta foi uma garantia de que realmente aquilo que tinha passado no Fantástico era uma inverdade, nenhuma das respostas foi garantia disso. Era onde o Conselho Deliberativo tinha que ter entrado em ação. Essa reunião do dia 21 tinha que ter acontecido naquela época lá. Então não tem aplausos, não tem méritos, não tem louvor. Vocês não estão fazendo mais que a obrigação de vocês e acabou esse negócio de acordão. As coisas no Cruzeiro têm que ser transparentes. E, aliás, vou começar a fazer uma campanha aqui na bancada de um portal de transparência para o torcedor comum, que não é conselheiro, que não frequenta as sedes do clube, as sedes sociais do clube, para poder acompanhar o que é feito com o nosso investimento, porque é a gente que mantém esse clube. Daqui a pouquinho, no Alterosa, agora com Álvaro Damião, você vai ver a reportagem completa do absurdo que aconteceu lá no Mineirão com relação a uma torcida organizada. Desorganizada, pelo menos essa parte dos integrantes que a gente viu. Na voz do Major Felipe, do Batalhão de Choque, a gente vai... Perdão, Major Flávio Santiago, o Felipe vai falar na reportagem do Agora, tá? Aqui com a gente é o Major Flávio Santiago, que vai falar sobre esse absurdo que aconteceu. Por uma tentativa de, entre aspas, né, de um bonde, uma tentativa de entrada forçada, inclusive uma tentativa de agressão a seguranças, por 34 componentes da torcida Pavilhão. E a Polícia Militar prendeu esses 34, inclusive alguns membros de diretoria dessa torcida, já está encaminhando aí para a Polícia Investigatória. Vamos, olha só, invasão, eles estavam sem ingresso? E sem ingresso e sem vergonha, né? E sem limites. Mas aí o Batalhão de Choque já tinha avisado, deu limite. Aí agora o momento em que o torcedor começa a gritar para os camarotes ali,
E, inclusive, estava o Léo ali, o zagueiro que não jogou, né? Tá. O Gão. Aí teve um bate-boca ali também. Quer dizer, os ânimos ainda estão exaltados. Estão exaltados, torcedor celeste ainda muito incomodado. Mas deixa eu pedir um favor aqui. Tem como o pessoal lá de baixo voltar só naquela parte que os torcedores estão ajoelhados depois daquela entrada? Tem como mostrar de novo isso? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais. Perfeito. Tá? Daqui a pouquinho você fala. Daqui a pouquinho. Tudo bem. Ser? Porque agora a gente sacode a rede do líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou dar um recado para você. Peraí. Congela. Um recado para você que quer morar num lugar super bacana como Lagoa Santa. Daqui a pouquinho esse recado, logo depois desses gols aqui. E é festa no Castelão, seu Jair. Olha só, teve mosaico, teve essas figuras aí. E o Fortaleza atacando o Flamengo. E teve aí esse pênalti do Pablo Mari. Pega realmente na mão dele, né? Pênalti bem marcado. Bem marcado. A dúvida é se foi dentro ou fora da área. Né? Não, mas foi dentro da área. Foi dentro da área, né? Foi dentro da área. Tá. Com a ajuda do VAR existe aquela análise. Mas foi pênalti. Esse lance também foi pênalti? A favor do Flamengo ali? Não. Esse eu não achei. Esse é bem forçado. Eu tenho medo de estar sendo Esse clubista eu não ao achei, falar não. que não foi. Não, Mas é complicado quando a não. gente analisa o Flamengo que a gente fica... Não, mas... Aí, no cabeceio de Renier, a vitória. 2-1 de virada. Gol normal, tranquilo. Com Tudo duas certo. bolas dentro de campo. E ajudou o Cruzeiro, que deu uma segurada no Fortaleza. Com duas bolas dentro de campo, você não viu, não? O cara jogou ali, ó. Olha lá. Foi o Gandula, seu Zé? Normalmente vai para arquibancada, alguém da arquibancada arremessa na área, né? Então tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar que em casa o Palmeiras também suou para vencer a Chapecoense. Quanto, seu Jair? 54, mas com grande ajuda da arbitragem nessa partida, que expulsou, acho que o Gum, com a análise do VAR, e mesmo assim eles erram na expulsão. Pois é. Prejudicaram a Chapecoense reclamou muito, né? O Palmeiras estava empatando em casa. Eu tenho que ficar um pouco preocupado porque o Palmeiras está na reta final do Cruzeiro, né, nesse campeonato. Então é bom o último jogo do Cruzeiro será com o Palmeiras. E provavelmente com o Palmeiras disputando o título. Então é bom o Cruzeiro começar, né? Começou ontem contra o São Paulo, tem 4 jogos que a gente não perde. Corinthians, Fortaleza, agora essa sequência a gente tem que aproveitar para não deixar lá para a última hora e... se deixar na última, aí já viu, né? Mas é curiosa a influência da arbitragem mesmo com a ajuda do VAR. Então vamos ver o que aconteceu no Mineirão. Cola aí! O Gão. Leopoldo Siqueira, quantas pessoas? Fez a sua parte, aproximadamente 30 mil pessoas. Quase 31 mil pessoas e o time... A postura no primeiro tempo sensacional, apertou o São Paulo. São Paulo que tem aquela filosofia do Fernando Diniz, né, de sair sempre tocando, voltar a bola para o goleiro poder também arriscar. O Cruzeiro pressionou muito o São Paulo, aproveitou muitos erros dele, né? Geralmente eu critico muito esse jogador aqui, mas ontem eu gostei da partida do David. David, eu só acho que você pode ser um pouco mais agudo. Pegou a bola, parte pra cima do seu adversário, cara. Você tá aqui na meia esquerda aqui, abre o espaço, procura profundidade. E é isso que eu tô falando, ó. O Cruzeiro apertou o São Paulo, sempre conseguia roubar essa bola. Nesse momento o Thiago Neves podia ter dado passe pro Fred, mas deu uma seguradinha, né? E o Cruzeiro tentando, o David buscando sempre municiar os seus companheiros. O São Paulo, em muitas poucas chances, conseguia vir até a área do Cruzeiro. E o primeiro tempo foi basicamente esse. O Cruzeiro buscou seus espaços, o Cruzeiro apertou o São Paulo, sufocou mesmo. Nem parecia aquele Cruzeiro de outras partidas preguiçoso, que eu sempre falava que era meio modorrento. Agora, há de se falar também que a partida do Robinho não foi nada agradável, viu, Robinho? Robinho, eu tenho você como um dos grandes jogadores, um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro recente, mas está precisando voltar a jogar futebol, viu, amigo? Tá precisando voltar a ser aquele jogador de outros tempos, né? Quando começa o segundo tempo, aí o Cruzeiro no início do segundo tempo, ele continua com a mesma postura, pressiona bastante a equipe do São Paulo. O São Paulo se recuou, ficou acuado lá atrás. E aí o que eu tô falando, ó, o Ederson, que foi um jogador que eu elogiei demais, sempre buscando espaço, abrindo mesmo e colocando a bola sempre pro Thiago Neves poder aproveitar. E ontem o 10 esteve bem na partida. E aí o gol, né, Leopoldo Siqueira? A jogada... E aí o gol que aliviou a gente. Cruzamento. Né? Cruzamento, se não me engano, acho do Marquinhos Gabriel.
encontra o Thiago posicionamento, Neves. Thiago Neves. Perfeito. É um jogador decisivo, sabe das cobranças que está recebendo, sabe, algumas declarações não foram felizes de forma alguma, mas é um jogador que, aí ó, é isso que a gente quer, essa vibração, essa pegada, essa raça celeste, para a gente poder sair dessa situação. Agora, as substituições do Abel eu não gostei. Ele colocou o Ariel Cabral, colocou o Jadson. O Jadson eu até entendo no lugar do Edson, porque o Edson deve ter cansado, correu bastante. Agora o Ariel Cabral no lugar do David, você chamou o São Paulo e correu riscos. O São Paulo veio pra cima. Olha essa bola no finalzinho do Reinaldo, cara. Olha essa bola. Ali a coisa poderia ter complicado. Também teve uma tentativa de cabeceio do Ganso e uma chegada do Tietê que realmente assustou a gente. Pois é, o que aconteceu em Maceió, hein? Leopoldo Siqueira, estreia do Wagner Mancini. Aliás, eu morria de medo desse Fernando Diniz parar aqui no Atlético, fraco pra caramba, toca a bola sem objetividade, mas um Galo também que trabalhou a bola sem objetividade, né? Permaneceu no esquema com 3 zagueiros, apesar dele falar que o Hever atuou como volante. E o Hever saía um pouco mais para o jogo, mas ainda acho pouco para a camisa do Atlético. Acho ainda uma atitude covarde atuar como nós estamos atuando. O Vina no primeiro tempo foi um cemitério de jogadas do Atlético. As jogadas sempre pararam por ele, sempre que passavam por ele acabavam. O Luan não estava tão inspirado quanto nos outros jogos. E o de Santo ficou a ver na vida na frente, porque olha aí essa bola do Fábio Santos. O Cleiton repõe a bola e o Fábio Santos 3 segundos depois perde e o Alexandro, ex-jogador, a lei do ex, fala mais alto e o Alexandro empurra para as redes. O Atlético tem sido uma constante isso do time dele, eu falo isso há algum tempo já aqui no Transporte. A mania de, na transição da defesa para o ataque, a bola não parar no nosso pé, 3 segundos e rapidinho vai estar lá de novo na área do Cleiton, rapidinho vai estar testando a nossa defesa de novo. O Atlético não consegue ficar 3, 5 segundos. E o Wagner Mancini, ele fala que o Atlético foi melhor, mas não. Quando estava com a vantagem no placar, era normal que o CSA fosse recuar um pouco mais, administrar o resultado. E por isso, aí sim, o Atlético consegue alguns lances como esse do Fábio Santos e a entrada do Maicon Lesma pouco contribuiu também pelo lado esquerdo, mas o Atlético ainda é um time sem criatividade, sem ofensividade, sem objetividade, contou com a sorte nessa finalização do Hever aí, e aí o CSA ainda administra o resultado, mesmo com empate. O CSA fala, não, calma que ainda não é uma tragédia, nós estamos empatando aqui com o Atlético, aos poucos nós vamos sair dessa, mas a partir do momento que o CSA toma a virada, ele fala, agora eu vou fazer o gol, ele consegue. Assim como foi o Grêmio quando voltou do intervalo no final de semana. O Grêmio volta, tomou o gol no último minuto do primeiro tempo, e aí ele fala, agora eu quero o terceiro, e ele faz com extrema facilidade. E nesse lance, que tinha acabado de tomar o amarelo por reclamação, o Vinícius, como eu falei, sem compromisso nenhum com o resto do elenco, coloca todo um trabalho em xeque por uma infantilidade dele. A assessoria postou um texto no Instagram aí, né? Um texto muito bonito, parabéns para a assessoria que pediu desculpas aí no Instagram do Vina. E o Luan, estrela que tem dentro da área de canhota, na terra dele, né? Simbólico gol, ele consegue. E o pênalti indiscutível. Treinador, dirigente tem mania de questionar lance claro na coletiva depois para desviar o foco do péssimo trabalho que vem sendo feito. Wagner, não dá para avaliar seu trabalho ainda, errou muito ontem, mas eu falo de péssimo trabalho sobre Rui Costa, meu presidente. Fala Wagner Mancini e o próprio Luan na sequência. Eu acho que o resultado foi injusto. O Atlético merecia levar a vitória. O Atlético no segundo tempo teve um volume de jogo, virou o placar com um jogador a menos, teve algumas outras oportunidades, foi dono da maior posse de bola, atacou mais, chutou mais a gol, teve mais escanteios, mais passes certos, então foi dono do jogo. Muito filme passou pela minha cabeça, desde quando eu saí do Coité, de São Miguel, muitas famílias aqui, o francês, minha tia mora na Pajaçara, e por pouco a gente não saiu com a vitória. Eu queria muito essa vitória, porque sempre falei para meus amigos, né, uma parte é regatiano, outra parte é de CSA, e meus primos também. Então eu falei para ele que eu ia fazer o gol, depois de 13 anos voltar na sua terra e fazer um gol, é muito gratificante. Por pouco, cara, por pouco eu trocaria tudo por essa vitória. A gente está precisando vencer, mas enaltecer o trabalho dos companheiros dentro de campo. Um a menos a gente já conseguiu fazer o gol, mas em seguida tomamos um gol. Trabalhar cada vez mais, não dar brecha para o azar, focar, concentrar cada vez mais para que a gente possa fazer
nos últimos jogos aí que tem para o brasileiro. Valeu o mando de campo, e precisamos vencer em casa, e fora de casa estamos jogando bem. E agora é descansar ao máximo e para pegar o Santos. Fim de semana, sócio Galo na Veia Prata paga R$5, não importa quem veste nossa camisa, quem administra o clube, vamos lá tirar o Galo dessa com a massa no Independência. Eu vou te dizer, você falou de técnico, o Fernando Diniz, ele não é só fraco não, ele é irresponsável. Pois bem, vamos então ver novamente com mais detalhes o que aconteceu no Mineirão. Foi logo no início do jogo, né, Hugão? Foi antes da partida. Aí, integrantes da torcida organizada Pavilhão Independente, né? Pavilhão Independente. Forçaram a entrada Sim. no Mineirão. Olha aí, a gente está vendo as imagens. Tem que contestar a gente não, tá? São imagens aí, ó. Tem que contestar a gente não. Tem que mandar mensagenzinha no WhatsApp, nem mensagem no Instagram não. E são imagens que estão acontecendo aí, ó. Né? São imagens. Por que eu quis repetir algumas coisas aqui, Leopoldo Siqueira? No início do ano, não sei se você se lembra, eu falei, dei mão moral aqui para um movimento que era a democratização do Cruzeiro. Lembra disso? Sim. Que eu falei que quem estava começando com esse movimento, Leopoldo, você lembra disso também, não lembra? Que era o pessoal da Pavilhão Independente. Exatamente. Movimento legal, interessante e tal. Aí sempre tem uma confusão no estádio. Quem está envolvido nessa confusão, Leopoldo Siqueira? Pavilhão Independente. Aí, veja você, todos os 34 integrantes foram flagrados pelo Batalhão de Choque. O Major Felipe esteve aqui ao vivo com a gente ontem. Ele avisou que o Batalhão de Choque estava com estratégia diferenciada. Ele pediu às torcidas que não fizessem isso. Eles fizeram, o Cruzeiro fez uma reunião na torcida. Fez uma reunião. As torcidas Máfia e Pavilhão não quiseram fazer um acordo. Não teve diálogo. Ou seja, já foram premeditadamente para o Mineirão para fazer isso. Olha isso aí, ó. Isso são imagens. Ó, claríssimo. Não tem o que contestar sobre isso. Ontem estava conversando com 3 amigas minhas, a Ana, a Tainá e a Luiara, na saída, né? Assim, super bacana, na esplanada, todo mundo batendo papo, a alegria da torcida. Um beijo para elas, pé quentes pra caramba que são. Não cabe isso aí no Mineirão, gente. O momento é crítico. O momento do Cruzeiro é desesperador. Estamos comemorando 3 pontos, 4 jogos sem derrota. E aí acontece isso no estádio. E se o Cruzeiro é punido, Leopoldo Siqueira? E se vem uma punição ao Cruzeiro e a gente perde mando de campo? O que acontece? Quem é responsável? Os responsáveis são quem fazem isso aí, gente. Vamos pensar no Cruzeiro, parar de pensar um pouco em si mesmo, parar de pensar um pouco nesse ego. O Mineirão é meu, o território é meu, a área é minha, a zona é minha. Vamos pensar no Cruzeiro e esquecer essas palhaçadas, porque isso aí é uma palhaçada. A mesma intensidade que eu cobro os dirigentes, jogadores aqui, vou começar a cobrar a torcida organizada também. Tenho o maior respeito pelas organizadas do Cruzeiro. Sim. O maior respeito. Mas isso aí é uma palhaçada com o nosso Cruzeiro. Aí são aquela minoria, né, marginalizada que faz esse tipo de coisa e queima o filme de todo mundo. Ministério Público, Batalhão de Choque agiu. Ministério Público vai fazer o quê com essa turma aí? Né? Agora é o seguinte, nós vamos rolar a bola, que isso aqui já está aparecendo naquele programa que vem depois, que é legal demais. Não é? É o Alterosa Alerta. Agora é com você, Stanley Guzmán. Meu querido Leopoldo Siqueira, muito boa tarde. Eu quero endossar cada palavra do Hugão, mas antes eu faço o meu cumprimento ao meu querido Fael. Tudo bem, Fael? Muito boa tarde. Tudo bom, meu mestre? Como é que tá? Por que dessa voz tão baixinha assim? Ih, rapaz! Briguei um pouco com o presidente, com o diretor, que a voz subiu totalmente no fim do Só um pouquinho. Dom Jair, boa tarde pro senhor. Boa tarde, agora comigo é alegria. Tá vendo, Fael? Diferente. Depois eu volto em você. Aqui, eu vou pra rádio a hora que sair daqui também, aí chega no fim do dia eu tô sem voz. Entendi. Hugão, boa tarde pra você, meu irmão, tudo bem? Boa tarde, Stanley! Boa tarde, Stanley! Ele sapateou na cara do São Paulo ontem. Gol do craque Thiago Neves. Goleada. Mas ó, 1-0 é goleada, mas ó, na humildade, sereno, tranquilo, um jogo de cada vez. Tem o Corinthians, Fortaleza. Moleza. Vamos por partes, tranquilo, porque a situação ainda não é legal, ainda estamos no Z4. Cada coisa no seu devido tempo. Ó, o Fortaleza nós ensinamos como é que você vai pra ganhar. Falou essa palavra, humildade. Sempre. Você nunca teve humildade, vocês nunca tiveram, rapaz. Tá doente, Serenidade. Pelo amor de Deus. Ele tá doente, seu Jair. Stanley Guzmán. Eu. Temos uma imagem para mostrar aqui no programa, inclusive, falando sobre isso, sobre essa serenidade, tranquilidade da torcida do Cruzeiro. Viu? Imagem surpresa para você. Coloca na tela aí, produção. Vamos ver, é a 23 aí. Que aí, é? ó. Nunca duvide de um gigante. Isso aí é um recado para o Stanley? Para mim? Isso é um recado para
toda Minas Gerais e para todos aqueles que duvidam do nosso Cruzeiro. Eu não duvido, não. Um jogo de cada vez, Eu não duvido, uma meta de cada vez. Vencemos o São Paulo, agora o Corinthians, Fortaleza. Vamos subir cada degrauzinho tranquilo e cada vez mais diminuir com humildade, com humildade, serenidade, tranquilo. Falou humilde. Nunca duvide de um gigante tamanho do Miltinho. Não faz isso, gente. Ô, Leopoldo. O Miltinho, você sabe o time que ele torce, né? Então... Ô, Fulgão, como é que faz para ganhar do Fortaleza? Você viu ontem, né? Deixa os caras cansar, deixa os caras correr atrás e tal. Rapaz. Chega no meio do caminho, pega o lateral, joga. Aí o cara tá na linha de fundo, toca para trás, o René vai e joga lá no ângulo e resolve a parada. Mas mais do que isso, sabe que esse jogo é um jogo interessante porque eu diria que é a tentativa de vingança do Rogério Ceni contra o Cruzeiro. Tentativa. É um confronto super interessante. Bater pênalti desse jeito aí, debaixo do goleiro pra esculachar, é assim que faz. Aí, ó o gol, jogada ensaiada pelo Espírito Santo. Que pegou a bola certa. Tinha duas bolas, pegou a certa. Não, é porque, tem que saber qual que é. E olha que é o time deles que fez essa treta. Para um time que já entrou em campo com 12 jogadores. Ah lá, começou, velho. Pelo amor de Deus, começou. Não, Rafael, espera o cronômetro ligar primeiro. Nós não falamos de juiz ainda não. Entendeu? Espera o cronômetro ligar. Ô, Gão, viu como é que ganha do Fortaleza? Ganhar do Fortaleza, o Cruzeiro é tranquilo, velho. Fortaleza e Flamengo. Olha o humilde. Fortaleza e Flamengo. Olha o humilde. Continua a humildade, sereno. Agora, qual que é a escalada? Já eu pego no Atlético. O cronômetro aqui de humildade dele durou 40 segundos. Nem isso. Qual que é a escalada do Cruzeiro? É Corinthians. Fortaleza. Vamos pensar nesses dois primeiro. Vamos falando. Vamos tranquilo. Corinthians, Fortaleza. O Atlético vem primeiro? É isso? Acho que é o Atlético primeiro, talvez. Atlético Mineiro? Atlético é na primeira semana de novembro. Atlético Mineiro? Atlético Mineiro. Mais quem? Mais quem, o Gal? Vamos. Eu não quero. Pensar no futuro, não. Eu quero que eu com os pés fincados no presente. Vamos virar então. Rafael, só quer presente. Não, deixa eu assumir. Eu olhei a tabela ontem e já esqueci os outros. Só lembro desses três só. Sabe qual que é a minha escalada aqui? Qual que é, Fê? Fazer jogador ter compromisso com o clube, contratar treinador que tem história no futebol, um presidente que entende de futebol, um diretor que fala a verdade nos microfones. Essa é a nossa escalada, essa é o compromisso da torcida do Galo. E vamos encher o estádio no final de semana porque nós amamos esse escudo acima de tudo. Mas quem tá lá é Stanley Guzmán. Eu vou falar com você, viu? Desanima. Tira o tesão da gente de assistir o Galo. O que eu mais amo na minha vida é ver o Galo em campo. E o Sérgio de Câmara tá fazendo a gente... Vai cair também, não tem nada lá. Para, Sérgio. Entretanto... E o Sérgio de Câmara está fazendo a gente perder esse tesão. Eu não vou tomar comprimido azul porque ele é azul. Vamos. E o juiz? Não, agora o Flamengo com 2 bolas em campo. Para quem já teve 12 jogadores de campo, vestido de juiz, isso é fácil demais. Aí sai gol mesmo. Ô, Leopoldo, toca a bola para mim aqui, toca. Bora, Alerta Estrela. Vem comigo, Minas Gerais. Tchau, bancada. Agora é comigo. Vamos ter nosso alerta no ar. Abraço.